Boa noite a todos. Estamos aqui aguardando a nossa convidada, né? E vamos começar mais uma live nesta noite com a doutora Yane Teles, ela que é eleitoralista. Já vamos aguardar a conexão. Boa noite, Olá, doutora Yane Teles. Tudo bem? tudo bom, Emanuel? Boa noite a todas e todos. Como é que você está? Tá tudo bem, Palmares? Está Como é que tudo em tá ordem, graças a a Deus. pandemia por aí? Hoje eu estou aqui em Recife, Ah, você tá, mas tá aqui. Mas lá em Palmares ainda está na situação de lockdown, porque as coisas não foram muito boas por lá, né? E o governo do estado resolveu continuar com o isolamento e ser um pouquinho mais rígido, né? Eu acho que agora está Inclusive, aumentando para o interior, né? Para outros, para municípios. Saiu é bem verdade. saindo, mas acho que chegando nos municípios, não só na capital mais. E Palmares, assim, naquela região ali está sendo muito atendido mesmo, porque de certa forma o comércio começou a abrir de uma forma diferente, abrindo só uma portinha e tal, mesmo aí a desobediência gerou essa questão agora. É, infelizmente, a gente está vivendo isso. Emanuel, desde já, desculpa, eu agradeço o convite. Hoje foi um dia super. Eu acho que essa quarentena, a gente está com menos tempo do que antes da pandemia, pelo menos é o que está acontecendo comigo. Quando eu olho, já é 1 hora da manhã, o tempo está passando muito rápido. Não sei, a gente não está conseguindo dar vencimento a tanta coisa. Eu acho que também pelo volume de informações que a gente tem diariamente e também o que o país está vivendo. Então, você já acorda com muita informação e muito cansaço, né? Então, É, muito obrigada. Estou aqui, a gente vai pegando o final da noite, né, com digamos assim, seguidores, né? é, e acredito que a- a- eu passei o dia todinho vendo o Web Congresso de Direito Municipal e vi que você participou do painel da tarde, Participei. Hoje foi puxada. Eu aí tive uma está reunião. emendando, A gente está fazendo começando forma. aqui, deixando a palestra, digamos assim, um pouco mais leve, né? Tentando. Mas eu participei hoje de uma reunião, porque pela Comissão de Direitos Humanos eu estou acompanhando o caso do menino Miguel. Então também teve esse momento pesado. E hoje à tarde da palestra do Congresso, né? Do Congresso de Direito Municipal. Mas agora eu estou falando do que gosto muito, vou falar do que gosto muito, então é isso, estou aqui para contribuir. Estive em Palmares, num outro evento desse, né? Isso, Emanuel, você lembra de mim? Acho que lembra, em Palmares. Acho que foi na Câmara de Vereadores, não foi isso? Uhum. Na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal, vereadores e vereadoras, né? E É. fazendo essa mesma palestra. Hoje a gente vai atualizar ela, né? Porque foi antes das eleições, das últimas eleições, né? Municipais. Acredito não. Antes das eleições estaduais, as eleições federais, foi isso. Eu não me lembro o ano direito, mas foi. Então a gente vamos aproveitar e atualizar os dados aqui, porque nossa palestra hoje é sobre representatividade feminina. Vou deixar para você apresentar, tá? Ah, a gente já estava aqui falando previamente da importância de- dessa live de hoje, dessa palestra, e da importância da sua participação. A gente tem agradecido muito, sabe, vocês disponibilizarem um pouquinho desses tempo apertado, porque a gente sabe que é como você disse mesmo, e me permita chamar de você, né, a, esse isolamento fosse para a gente um jeito diferente de aprender, né? A, a gente a gente tem compartilhado conhecimento, a OAB teve essa iniciativa de começar com essas lives para que a gente pudesse trazer para perto da gente nomes que a gente que seria um pouco difícil de chegar,
até nós, né, presencialmente. E a gente tem trazido, né, até digo com certa facilidade que me surpreende, de de um modo benéfico, evidentemente. Né, que me É, surpreende é a aceitação de participar, né, e graças a Deus por isso estamos aqui com a presença do nosso presidente Bruno Batista, né, e eu agradeço muito aí por todo o apoio que ele tem nos dado, e presidente. inclusive hoje com Obrigada, Bruno. campanha de vacinação e tudo, né? E a gente tem ficado, eu como sou matuto do interior, eu Então, digo que eu estamos fico em casa, né? Porque eu sou mais, se for assim, realmente quantificar, digamos assim, o grau de matutagem, eu sou mais distante que você, porque eu sou de Bodocó, no final do mapa de Pernambuco, né? Se o grau mas, for pela distância, eu sou mais matuta. o meu grau é pelo sotaque também, que eu sou mais arrastado do que você. Pois é. E aí, quando a É gente. isso, Emanuel. Eu acho realmente, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que tirar o melhor desse problema todo, porque a gente tem que aprender com o problema, né? Nós estamos passando um momento que nossas vulnerabilidades estão expostas e, com isso, aprendendo que nosso bem-estar individual depende do bem-estar coletivo. Eu espero que a gente que cresça na gente esse espírito de solidariedade, pelo menos isso fique na gente com essa pandemia, né? Nos sirva disso. Mas é isso, Emanuel. Nosso assunto hoje é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que flui bastante. Eu sempre, antes de viajar, eu estava fora. E aí, por um lado, como você bem disse, tem que aproveitar essa tecnologia e a pandemia que está nos dando esse momento de vivenciar as coisas dessa forma, como, por exemplo, live, videoconferência, utilizar a internet. Eu estava recentemente fora, também fora do país, estou fazendo mestrado, mas agora de forma remota. E poderia fazer de lá, obviamente, por ser dessa forma. Mas realmente presencial, como já pude ir em Palmares e fui muito bem recebido, não iria conseguir agora. Mas é isso, é um assunto muito legal. Palmares, para mim, é referência, porque tem uma coisa bem legal em Palmares, eu vou falar agora, que eu já falei quando você esteve no evento, você sabe o que é. Palmares tem uma representatividade parlamentar importantíssima, que é a primeira trans no Legislativo do Nordeste é em Palmares, que é Paulette, né? Então, é uma representatividade importante, é referência. Paulette foi a primeira pessoa trans a entrar no Legislativo. Primeira trans nordestina a entrar no Legislativo. Então, esse eu não sei, me corrija, Manuel, se é o segundo mandato dela, eu sei que é mais de um. Porque ela foi eleita em 2012 e foi eleita novamente agora. Não é isso? Uhum. Já está no segundo mandato, já, Já inclusive. está no segundo mandato, isso. Então, eu lembro que quando estive em Palmares, fiz essa referência a Paulette e até recebi algumas perguntas perguntas mais, na verdade, foi bem um questionamento sobre a participação e aí a dificuldade dela enfim, estar nesse espaço tão masculino, infelizmente tão masculino, hegemonicamente masculino, que é o legislativo, que é a política, né? Que são os espaços de tomada de decisões, que a gente sabe que hegemonicamente é por homens, né? São tomadas por homens. Então, Palmares tem uma referência importantíssima no parlamento. Palmares, eu não combinei o formato com você, então essas coisas improvisadas acho que saem melhor. Então, me pare, porque eu falo muito, sou professora, você sabe como funciona, né? Então, se também você iria fazer alguma pergunta inicialmente, eu já comecei a falar, pode me parar, Emanuel. Mas eu ia fazer justamente esse comentário, que Palmares é diferenciado, porque nós temos, há muito tempo que nós temos mulheres ocupando cargos no Legislativo. Agora, há duas legislaturas, nós temos Paulette representando a Sim, comunidade dela, verdade. e diga-se de passagem, né, eu não sei se você mal interpretado nisso, mas é um elogio, né, na atuação dela, né, no meio que ela costuma transitar, e é uma atuação notada. Né? É uma atuação Sim, notada. já é uma luta e já é uma vitória, digamos assim.
ela está nesse espaço. É muito difícil. Eu lembro que fizeram um questionamento na última palestra, eu lembro bem, aí em Palmares, assim, sobre a participação dela, mas, no geral, as mulheres têm muita dificuldade de estar em espaços que precisa fazer fala, porque nós fomos... nossa construção é de uma mínima participação ou nenhuma participação. Então, há pouco tempo, somente há menos de... Eu sou ruim de conta, mas foi em 1935 a mulher pôde votar. Ela nem estava no rol dos obrigatórios, mas no rol não vou dizer nem facultativo, era assim, ela podia, ela tinha condições de votar, porque até então ela não tinha nem condições de votar. Então, se entendeu que ela tinha condições de votar, mas nem entrou no rol dos obrigatórios, como a gente divide, facultativo, obrigatórios e inalistáveis. Antes a mulher era entendida como inalistável. Então, assim, é muito recente a participação da mulher na política, e essa participação de forma ativa, vamos dizer assim, até redundante, porque a mulher vota, né? Mas ativa no sentido de construção, de estar no espaço de decisão. Então, é muito recente. E Paulette, né, que é de uma... digamos assim, se eu posso enquadrar ela na minoria da minoria, ela seria isso, né? Porque a mulher é minoria em termos de direito, fazendo referência a condições de direito e as violações que sofrem diariamente. Mas Paulette ainda é digamos assim, eu vou fazer vou falar qualificação ou enquadramento, mas só para ficar um pouco fácil de entender. Ela é de um segmento, digamos assim, pessoas trans que também sofrem mais ainda em todos os aspectos, em todos os espaços. Então já é uma vitória ela participar, ela conquistar esse espaço, mas eu sei, você deve saber como é difícil para a mulher se pronunciar e se movimentar nesses espaços, né? Constantemente tem suas falas cortadas e parece uma situação natural, e isso faz parte da nossa construção do patriarcado. E, enfim, isso é uma luta diária que a gente tem que fazer. Inclusive, esse espaço agora, né, onde você me chama para conversar, dentro desse espaço que a OAB Palmares está dando e promovendo em relação a essa palestra, é importantíssimo. A gente, inclusive, faz parte dessa construção e dessa desconstrução e de quebra de paradigmas que só nos fazem mal e não são saudáveis. Então, Palmares tem essa referência. Palmares, da eleição passada para essa, teve um aumento de mulheres no legislativo, acho que 2. Salvo engano, eleição passada foram 3 eleitas. Que eu até anotei para não errar o nome aqui. A Andressa foi reeleita, Paulette foi reeleita, mas tinha outra que não foi reeleita, mas agora foi eleita Raide Palmares, não é isso? Raide Quilombo, não é isso? Que é uma menina que fez uma campanha de arrecadação para um quilombo, ficou conhecida como Raide Quilombo, e a Milena. Então, são 4 mulheres em Palmares, no Legislativo, me corrija, são 15 vagas no Legislativo e 4 mulheres eleitas. Eleição passada foram 3. Então, teve, digamos assim, teve uma melhora nesse sentido de representatividade feminina, mas a gente sabe que é um problema, nós vivemos um problema de representatividade, da subrepresentatividade em relação a mulheres e principalmente, essencialmente, das mulheres negras, né? Por exemplo, Manuel, nessa última eleição, as eleições federais agora, que a gente chama de eleições gerais, de 10 mulheres negras que nós tínhamos no parlamento, foi para 13. Então, é uma mudança muito pequena, né? Nós precisamos ainda evoluir muito nisso. A Câmara também teve um aumento de 50 e acho que 26 mulheres. Dos 513... Não, vamos lá, vamos por ordem. Vamos para o Senado, para ficar até mais fácil. Senado, de 81 cadeiras, de 81 vagas, 7 mulheres foram eleitas, um percentual de 13%. E Câmara de Deputados, que era o que eu ia falando antes, a Câmara de 513 vagas, foram eleitas 77 mulheres. Acho que eleição passada era em torno de 51, acho que aumentou 26 mulheres, foi isso. 26 mulheres no parlamento brasileiro. Mas vivemos uma subrepresentatividade que a gente sabe que, enfim, é uma luta diária, uma luta muito difícil, porque, inclusive,
pelo próprio espaço que ela não ocupa para promover uma mudança nas normas, na legislação. Então, é isso. É bem difícil. Mas, realmente, a gente tem que promover esses espaços como hoje, né? A gente que participa um pouquinho dos bastidores da formação de chapas, antes, né, como você mesmo percebeu, o Palmares é um pouquinho diferenciado porque a gente tem uma participação de mulheres. Não tanto quanto deveria ser. Não tanto quanto, mas tem, graças a Deus. Né? Mas a gente vê muita dificuldade de mulheres se prestarem a se candidatar. É mais a questão de cabo eleitoral, de ir atrás de voto, da luta pelos bastidores, mas não se dispõe mesmo a, a se candidatar e a concorrer a uma vaga, o que é uma pena, na verdade, né? Na minha humilde opinião, é uma pena, porque deveria ter mais engajamento. Né? E a gente vê que da região Mata Sul, poucas câmaras são como é a de Palmares. Nós temos cidade que não tem nenhuma representatividade feminina na região Mata Sul. Sim. Nós temos estados sem representatividade na Câmara, como, por exemplo, Sergipe, Maranhão. Nós temos... Sergipe e Maranhão não elegeu nenhuma deputada federal. São 3 estados. Nessa última eleição, 3 estados. Sergipe, Maranhão e acredito que foi... Deixa eu ver se eu tenho até aqui anotado. Sergipe, Maranhão, não me lembro direito qual foi. Amazonas. Sergipe, Maranhão e Amazonas não elegeram nenhuma mulher para a Câmara de Deputados Federais, para a Câmara Federal, né? Então, não é privilégio, digamos assim, dos municípios. E muitos municípios aqui em Pernambuco não elegeram nenhuma mulher para a Casa, né, do Povo, para a Câmara de Vereadores. Então, Emanuel, mas deixa eu pegar o gancho da sua fala em relação à participação da mulher, não ter tanto, como você falou, assim, acho que a palavra que você falou, não tem tanta empolgação e é uma pena. Mas, na verdade, o que acontece não é nem a falta... Aliás, existe a falta de vontade, mas a falta de vontade já é consequência do estilo de vida que a mulher tem e dessa construção, né, nossa de sociedade, onde a mulher tem tripla jornada, onde a mulher é responsável pelos afazeres e onde a mulher sempre viveu acostumada a não participar de espaços de decisões como a política, como no espaço político, como no espaço por exemplo, na política no geral, né? Seja na Câmara de Vereadores, seja, enfim, na Câmara de Deputados, seja no Senado, ou seja até num espaço de uma majoritária, como a gente viu agora. Recentemente nós tivemos a primeira mulher presidente do Brasil, mas com toda dificuldade para se manter numa reeleição, né? Num segundo mandato. Então, assim, essa dificuldade da mulher participar existe, mas nós temos que pensar e fazer essa reflexão e inflexão que a culpa é da sociedade, a culpa é de nós todos, né? Do homem e da mulher, enfim, de toda a sociedade. Faz parte dessa construção, desse patriarcado, que a mulher tem essa tripla jornada, dupla jornada, enfim, tem uma jornada de trabalho pesada, uma responsabilidade diferente da do homem e nunca participou desses espaços. Agora, o que é que acontece? Hoje a legislação eleitoral, você sabe que tem as cotas de participação, que é uma cota de participação, cota de candidatura. Não é cota efetiva, eu digo, não é uma cota que realmente concretiza a mulher nesse espaço, seja na Câmara, seja na Câmara de Vereadores, seja na Câmara, nem gosto de falar Câmara de Vereadores, porque eu já estou dando o espaço para um gênero, né? Mas na Câmara municipal, seja na Câmara, na Câmara Federal, enfim, seja nas assembleias, seja no Congresso como um todo, Senado e Câmara. Então, assim, existem as cotas, que é 30%, 70%, e essas cotas são cotas para candidatura e não são cotas para se tornar efetiva a ocupação dessa vaga, digamos assim. Então, são cotas não. Isso é uma cota de gênero, né? Isso é uma cota de gênero que é a legislação eleitoral, né? Que existe na legislação, e é 30-70, não quer dizer que é 30 mulheres e 70 homens, mas geralmente não. Historicamente, 30 é de mulher por conta de toda essa dificuldade do que a gente está conversando. E aí acontece muito, como você falou, assim, as mulheres se colocam à disposição e não fazem política.
Mas as mulheres são procuradas muitas vezes só para cumprir a cota, porque é algo que é obrigatório. E agora, nessa eleição, você sabe que houve uma alteração importantíssima na legislação eleitoral, que é o fim das coligações. Então, com o fim das coligações, os partidos têm que se atentar, eles, partidos e candidatos, enfim, presidentes de partidos, têm que pensar que essa questão da cota vai ficar muito mais vou dizer que fica mais preocupante, porque tem que ser uma cota que antes muitos tinham esse pensamento de só cumprir a cota, né, para poder fazer o lançamento da chapa, enfim, para fazer a convenção e homologar todas as candidaturas, e como tinha essa obrigatoriedade, mas agora colocar uma mulher apenas para cumprir cota vai refletir no quociente eleitoral. O quociente eleitoral não muda, né? E ele não muda, e ele não tem uma variação, ele tem uma variação mínima. Então, não vai existir mais coligações na proporcional, os partidos não vão mais se coligar. Antes, partidos coligados poderiam lançar 200% do número de vagas. Por exemplo, Palmares tem 15 vagas na Câmara Municipal, não é isso? 15 vagas. E aí o partido coligado com outro, seja, enfim, porque coligação é para 2, 3, 4, mas se coligou, poderia lançar 200% desse número, 200% de 15, a coligação poderia lançar 30 candidatos. E aí 30% mulher, 70%, aliás, desculpa, 30% de um gênero, 70% de outro. Geralmente 30% de mulheres. Só que agora, só que aí eles se preocupavam, muitos partidos, enfim, historicamente, infelizmente, a situação acontece dessa forma, as famosas candidaturas laranja, os partidos se preocupavam em lançar mulher para cumprir a cota e não se preocupavam em lançar mulheres competitivas ou fazer com que elas participem mais, dar esse espaço para elas participarem mais. E agora, com o fim das coligações, partido, eu vou ser redundante, mas para ficar fácil para quem está assistindo entender a gente. Partido, porque esses sistemas eleitorais é mais chatinho, né? Assim, eu digo assim, sem estar... Eu tenho uma certa dificuldade, eu dou aula disso, né, desse assunto, mas é muito mais legal, até porque envolve matemática na história, um raciocínio lógico, digamos assim. Partido para cumprir, e aí eu gosto de quadro, mas o partido para cumprir, agora, além de cumprir a cota, obviamente, que sempre teve, né, salvo engano, a legislação é 2012, ou é 2009, não me lembro direito, essa questão das cotas, me perdoe, mas agora a preocupação em relação a atingir o mesmo quociente eleitoral sem fazer coligação. E quando se fazia a coligação, se fazia justamente para ficar mais fácil, era essa a visão, era essa a ideia, de se atingir o quociente eleitoral. Chamava pessoas para participar e pessoas, às vezes, que tinham visibilidade por N questões, para fazer com que chegasse mais fácil esse quociente eleitoral. Como agora não existe coligação, o partido tem que lançar candidatos competitivos, seja homem ou seja mulher, né? Então, a mulher que vai entrar agora o partido, sem coligar, obviamente, eu estou sendo redundante, mas para ficar fácil, o partido pode lançar 150% do número de vagas da casa. Me ajuda aí na matemática. 15 vagas, 150% disso, eu vou fazer metade, vai dar o quê? 15 com 7, porque tem que arredondar. Dá o quê? 20... metade, 22. Sim. 22. Então, o partido vai lançar aí 22 candidatos, 22 candidatos e candidatas, 30%, 70%, sempre respeitando a cota de gênero. E nesse, perdão se eu fiz essa conta errada, mas é só para entender, 150% do número de vagas na casa. Eu estou pegando as vagas, o número de vagas de Palmares. 15 vagas Palmares tem na Câmara, né? Na Câmara Municipal. Então, 150% desse número. E aí o partido lança 150%, ou seja, lança 15 mais a metade disso de vagas na casa, né? Lança de candidatos e candidatas. E aí tem que respeitar os 30%, 70%. Então, esses 150% de candidatos lançados pelo partido, o partido tem que se preocupar em lançar candidatos competitivos, seja homem ou seja mulher. Então, a mulher agora vai ser e precisa, infelizmente eu tenho que falar agora, muito importante para o partido. Ele vai lançar para cumprir cota, mas sabe que se ela não tiver voto, ela está ali simplesmente... eu vou fazer uma fala que não é a real...
não seria adequada. Mas a mulher que foi colocada ali pelo partido apenas para cumprir cota, nesse momento que a legislação mudou e não existe mais as coligações na proporcional, o que é que vai acontecer? Ela vai estar ali num espaço que outra pessoa que tinha condições de captar mais voto não está. E isso é prejudicial para o partido, porque ele não vai atingir o quociente, ele vai ter dificuldade para atingir o quociente eleitoral. Entende? Então, assim, veja como é importante os partidos trabalharem a participação da mulher na política. E aí existe cota para o fundo eleitoral, existe cota para o fundo partidário. Então, e aí a dificuldade, Emanuel, vou já respirar aqui e parar para você falar mais, mas só para fechar o raciocínio, a dificuldade, né, da mulher em participar é justamente uma coisa anterior a isso. Eu digo anterior a participação dela efetiva, ela conseguir ganhar ou ela conseguir fazer a campanha. A dificuldade da mulher começa na própria agremiação, começa dentro do próprio partido, que não é nada democrático, a gente sabe. Na prática, os partidos são formados por dirigentes homens, né? Então, a mulher já tem dificuldade da participação dentro da agremiação. E aí, outra dificuldade é quando entra e é usado muitas vezes para cumprir a cota, apenas para cumprir a cota, ou entra e não tem um apoio em todos os sentidos, pelo partido. Então, não tem como trabalhar, fazer campanha. Campanha precisa de visibilidade. Campanha não se faz só com o nome na urna, a foto na urna, a gente sabe disso. A gente está caminhando, né, para uma possível cota obrigatória de eleição, e não só de participação na candidatura, que eu acho que vai corrigir mais um pouco essa questão. Porque você falou bem essa questão partidária. Nas grandes cidades, a gente não sente tanto isso, né, do partido, porque o partido tem é bem instituído, digamos assim. Mas nas capitais, ou nas cidades pequenas, na cidade do interior, o partido é uma atazinha embaixo do braço daquele camarada que toma conta daquele diretório, vai-se embora, na época da eleição aquilo aparece para fazer coligação, né, e a gente sabe desse problema partidário que a gente tem no Brasil. Né? Não é um problema somente da minha cidade, das cidades vizinhas, não, isso é do Brasil inteiro. Né? Com exceção de cidades onde tem realmente um diretório instituído e que ele trabalha de uma forma eficaz do ponto de vista político. Mas quando a gente vê essa questão de cota, né, e algumas pessoas criticam, tá, na Constituição, parece não entender o que é o verdadeiro sentido de justiça, de equidade. Né? Porque diz, não, mas todos não são iguais, então todos têm os mesmos direitos. E quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que refletir que nem todo mundo é igual. Né? Nem todo mundo é igual. E quando há essa desigualdade, é preciso que a lei force essa igualdade. E eu acho que é muito bem-vindo. Né? Não tenho certeza que é muito bem-vinda essa questão. Né? E que a gente tem que progredir para, de uma vez por todas, ser de participação, para que a gente possa também fazer com que a mulher tenha voz no partido, mas ela tenha voz no parlamento, ela tenha voz no executivo, seja lá a função que ela quiser exercer, mas que ela tenha lá o seu direito, né, a sua pretensão garantida legalmente. Mas quando a gente fala da dificuldade de encontrar, e aí você me corrigiu brilhantemente, né, a gente sabe... Mas perdão pela correção, na verdade, eu penso, Emanuel, que a gente tem que ter essa forma de falar em todos os espaços, seja com homem ou com mulher, porque eu acho que todo mundo é culpado e ao mesmo tempo ninguém é culpado, no sentido de que faz parte dessa estrutura capenga, essa estrutura troncha da gente. Então a gente precisa ter paciência e construir com paciência e com tolerância, né? Exatamente, mas aí é que eu digo assim,
que não é só, não é porque a mulher também não quer participar. Você falou brilhantemente isso. Né? E é nisso que eu falei a questão da correção. É que muitas vezes o partido é tão machista, na melhor essência que essa palavra deva ter, que não acredito, mas o partido é tão patriarcal que impede, muitas vezes, inibe a participação da mulher. É isso que eu vejo, e aí eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? Porque é um problema que a gente enfrenta gravíssimo. Eu lembro outro dia aqui um trabalho sobre decisões aqui do professor Beclaut, lá da Universidade Federal de Alagoas, não sei se você conhece. Ele falava até da régua de Lesbos, né, que traz, que mede de acordo com o terreno, que mede de acordo com as curvaturas, né, e que estabelece a medida correta de se fazer, né, as coisas. E ele faz essa comparação com a legislação, e é exatamente nesse ponto, né, que a gente vê a legislação trazendo a mulher para a política e trazendo a mulher para representar aquilo que ela deve representar mesmo. Emanuel, veja, eu acho que a gente precisa mudar a legislação que fala sobre partido político, né? Porque nós temos uma lei ordinária que fala sobre partido político. A gente tem que mudar a legislação eleitoral em relação a isso, e não só promover a participação da mulher com, por exemplo, cota para candidatura, mas sim cotas de vagas efetivas dentro do legislativo, por exemplo. Como a maioria das maiores democracias do mundo, o sistema eleitoral, o sistema proporcional é um sistema de lista fechada. Como é que funciona isso? Só por alto, enfim, que é um assunto até bem complexo. Mas o sistema funciona que os candidatos mais bem votados são eleitos, podem, dentro da agremiação, aqueles que foram eleitos, os mais bem votados, vai ter que ser 50% mulher, 50% homem. Então, ainda que os 10 mais bem votados, os mais bem votados forem só os homens, né? Os 10 homens mais bem votados, não vai entrar os 10 homens, vai entrar 5 homens e as 5 mulheres mais bem votadas dentro da agremiação. Então, só um exemplo. Nas maiores democracias funciona dessa forma. O sistema proporcional de lista fechada. No Brasil, o sistema proporcional de lista aberta, que é o que acontece. Entra um sistema proporcional que entra quem teve mais votos, mas dentro desse sistema que faz o cálculo do quociente eleitoral. E quando o partido ganha a vaga, porque cada vez que o partido atinge o quociente eleitoral, ele ganha uma vaga na casa, né? Então, assim, quando o partido ou a coligação, que até eleição passada era coligação e partido, atinge uma vaga na casa, atinge o quociente eleitoral, ele ganha uma vaga na casa. De quem é essa vaga? Do mais bem votado dentro da coligação. Antes tinha coligação dentro da coligação. Hoje, o mais bem votado dentro do partido. Ainda que seja homem, ainda que seja mulher. O partido ganhou 2 vagas. De quem são essas 2 vagas? Dos mais bem votados. Se os mais bem votados, os 2 primeiros mais bem votados, são 2 homens, vão ser os 2 homens. Então, é o sistema proporcional de lista aberta, o Brasil. Então, nas maiores democracias, funciona dessa forma. E a gente tem uma dificuldade enorme. Tinha um projeto de lei recente que foi era para ser discutido, não foi engavetado um projeto que era justamente dessa. E era progressivo, 10, 12, 15%, de acordo com as eleições. Então, não era nem 50%, e nós tivemos dificuldade, tanto que não passou. Então, o que é que a gente tem hoje em relação à promoção da mulher na política? Eu digo o que é que a gente tem hoje na legislação. Temos cotas, e isso não passa dos 30%. Temos cotas no fundo partidário, cota na propaganda eleitoral, cota no fundo eleitoral e a cota de gênero para candidatura, não para efetiva ocupação da vaga no espaço, por exemplo, no legislativo. Então, e isso começa, vou repetir, essa dificuldade começa primeiro começa na própria sociedade, que tem dificuldade de até debater o assunto, de compreender que a mulher é minoria nesse sentido dos direitos ou tem seus direitos diariamente violados. E nisso reflete em outros espaços, como, por exemplo, nas agremiações, nos partidos políticos. Então, nos partidos políticos, até o partido que leva o nome da mulher brasileira,
não tem maioria de mulher. É isso que eu achei interessante. Nós Assisti temos no hoje, acho que, dia. salvo engano, 34 partidos políticos registrados. Tem um que leva o nome da mulher, que é o Partido da Mulher Brasileira. E não tem maioria de mulher. Na verdade, o partido que tem maioria de mulher, que elegeu, inclusive, salvo engano, foi o que mais elegeu. Não, eu não vou tirar essa informação, mas o partido que tem mais mulheres participando é o PSOL. É isso, é o PSOL. Agora, o partido que mais elegeu mulher, não me lembro, não me recordo agora. Nessa última eleição, não me recordo. Mas, por exemplo, o estado eu sei. O estado que mais elegeu mulher é São Paulo. Em termos de proporção, o Distrito Federal ganha. Inclusive, tem aquela Cocai, isso. A Tabata, que foi a mulher a mais bem votada, foi a garota mais bem votada em São Paulo. São Paulo é o estado que tem mais mulheres eleitas. Isso que eu me recordo agora. Então, assim, essa participação, o problema começa da nossa dificuldade, enfim, de tratar o tema e da dificuldade de reconhecer que a mulher tem os direitos violados. E aí isso reflete em todos os espaços, como partido, e aí a legislação, eu penso que a legislação tem que ser modificada nesse sentido, eu digo a legislação que trata sobre partidos políticos, a legislação como um todo, legislação eleitoral, e uma legislação, e que a gente consiga aprovar a legislação, a alteração da legislação nesse sentido que concretize e faça concretizar essa participação da mulher no sentido qual, vou repetir aqui, que dê vaga, que coloque cotas para vagas efetivas, né? No parlamento, enfim. Mas não no parlamento, porque essa questão do majoritário é diferente. Mas no sistema proporcional exija a legislação que influencie nesse sentido, influencie não, mas que concretize a participação da mulher efetiva mesmo, ocupando uma vaga na casa. Então, o que a gente tem hoje são cotas de candidaturas. Mas, assim, essa cota de candidatura, por exemplo, foi criticada recentemente pelo um parlamentar do PSL, que ela não tinha efetividade por conta das candidaturas laranja. Não sei se você ouviu falar nisso. Mas a gente tem que ver, Emanuel, que ela tem uma efetividade. Se não existisse essa legislação dessa forma, nem isso a gente conseguia, porque é um debate bem difícil na sociedade. E a gente tem que ver que uma legislação, quando é criada, o efeito maior dela e o efeito principal, digamos assim, dela, é fazer o debate na sociedade. Por exemplo, eu gosto muito de pegar uma legislação que é muito mais fácil para a gente perceber isso. A lei do feminicídio, né? Porque a Maria da Penha tem algumas críticas. Não, porque agora as mulheres não fazem a denúncia com medo pelos procedimentos da legislação. Mas, por exemplo, o feminicídio. Ainda que a lei ainda precise de muitos ajustes, ou ainda que ela tenha dificuldade na sua execução, ela faz com que a sociedade debata o assunto. E isso nós já estamos ganhando, porque esse é o principal, é a mudança da sociedade, a transformação que ela precisa fazer na sociedade em termos cultural, em termos de igualdade, de uma igualdade material e não formal. Não só, como você disse, a gente tem legislação, mas isso não resolve. Porque essa igualdade é meramente formal em muitos aspectos, né? Então é por aí que eu acho que as mudanças precisam acontecer. A legislação eleitoral, a legislação partidária, a legislação que trata sobre partido político tem que realmente ser alterada. O partido tem que ser um espaço democrático, como ele se propõe, né? E seria a sua finalidade. E uma legislação que traga aí a efetiva participação da mulher dentro desses espaços, não só na disputa, que no caso são as cotas de gênero para a candidatura, né? Então a gente vê aí, essa última eleição, inclusive tem uma ação, eu não estou acompanhando bem, mas tem uma ação recente em relação ao PSL por conta de candidaturas laranja. O Piauí, nas eleições de 2016, mais de 16 mil mulheres tiveram, salvo engano, não, 14 mil mulheres candidatas não tiveram nem sequer seu voto em 2016. Ou seja, não posso afirmar que são mulheres que foram usadas ou se colocaram à disposição para apenas cumprir a cota, porque existem as duas coisas, mas posso afirmar que tem tudo para ser uma fraude nesse sentido, né? Então, assim,
esse espaço é importante. E quando eu dou palestra para partido, como eu fiz recente, antes de viajar, eu fiz uma palestra para o PP, acho que foi o PP, sabe? Eu fiz para alguns partidos. Mas, enfim, eu fiz o em Caruaru, que era para a mulher desse partido, né? E aí, eu acho que é um momento importantíssimo, porque o partido, nesse momento que me convidou para falar sobre sistemas eleitorais, explicar como é que funciona, explicar como é que vai funcionar essa próxima eleição, sem coligações, é fazer a mulher participar ativamente da política, fazer a mulher estar nesse espaço e debater nesse espaço e consequentemente, participar de forma efetiva e, enfim, conseguir esse espaço. Então, eu acho que esse é o problema. O maior problema está antes da eleição, está eu digo, as eleição da legislação que trata o fomento à mulher na política. Cota de gênero, cota do fundo, cota do fundo partidário, cota do fundo eleitoral, participação na propaganda eleitoral, mas sim a legislação partidária eu estou falando errado, que precisa dessa alteração e tornar esse espaço democrático. Acho que é por aí. Doutor Anivaldo, um colega nosso lá, advogado lá em Palmares, ele faz aqui uma pergunta interessante e eu vou até complementar com alguma coisa. Ele pergunta assim, como quebrar o monopólio dos donos dos partidos que funcionam sob comissão provisória sempre, que é aquilo, o problema que eu falei. No interior a gente não tem diretório, a gente tem comissão provisória que tira de qualquer forma e tal. Eu acho que é como você falou, a legislação ela tem que atingir esse quociente, ela tem que atingir essa cota lá dentro do partido, para que as mulheres passem a gerir também partidos. Né? Porque soou muito estranho para mim, quando fui assistir o dia eleitoral, na eleição passada, né, na eleição geral passada, e eu vi o Partido da Mulher Brasileira, e aí as candidaturas eram, na sua maioria, masculinas. E aí eu não consegui entender. Né? O lugar de fala, qual é o que ele tem para falar? Né? É muito estranho, né? Essa questão. Né? E eu acho que tem que começar lá dentro. Né? Fazer aquilo que a OAB de Pernambuco faz, que até em debates, até em palestras, tem que ter uma cota para a participação feminina. Isso. E isso é uma atitude brilhante da OAB de Pernambuco, que deveria seguir para as comissões partidárias. Né? E aí eu acho que Lenivaldo procura levar para esse sentido, né? Como quebrar esse monopólio de donos de partido. Né? E eu passo essa bola para você. Sempre que eu falo sobre sistemas eleitorais, me fazem essas perguntas, principalmente em relação à distribuição do fundo partidário, né? Por que que os dirigentes ficam com esse controle do fundo partidário? Como é que é distribuído? Como é que os candidatos recebem, né? Como é que funciona isso? E aí, em relação a essa distribuição, em relação a esse controle por parte dos dirigentes, seja em relação a fomentar a participação da mulher, ou seja, em relação a, por exemplo, essa distribuição do fundo partidário, o que é que acontece? Eu bato nessa tecla da mudança, na alteração da legislação partidária, né? Mas esse controle não tem, não existe, né? Não tem como é que se diz? Tirar esse controle dos dirigentes, não tem, quer dizer, não tem como tirar, não. Deixa eu melhorar a fala. Como está a legislação hoje, esse controle é sem controle, né? Então, a legislação precisa ser alterada justamente para isso, porque precisa ser um espaço mais democrático de participação, inclusive de fomentação, eu vou falar assim, e de distribuição desse projeto político como um todo, né? Porque essa discussão tem sempre, como eu escuto eu fiz uma palestra que foram muitos vereadores aqui de Pernambuco, de vários estados, fiz com minha amiga Carol Rosendo, inclusive, e é um questionamento enorme sobre essa questão de como é distribuído o dinheiro do fundo partidário, por que os candidatos não recebem de forma equânime. Primeiro, a legislação, por exemplo, até uma recente alteração em relação ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, principalmente o fundo eleitoral, que fala dos 30% para a mulher e diz assim,
É só para a gente entender e ajudar um pouquinho nessa pergunta do colega, que eu acho que é mais um questionamento do que até pergunta, né? Ele verdade. fala o monopólio dos donos dos partidos. A questão é a seguinte, o que é que acontece? Tem tudo a ver com o dinheiro, né? A questão dos partidos, tudo a ver com a... Porque também não se faz política sem dinheiro. Aqui não vou estar falando de forma hipócrita em relação a isso. Não tem como fazer, porque política é visibilidade. Eu não estou dizendo como é que esse dinheiro tem que ser trabalhado e de onde ele tem que vir, que é outra discussão. Mas não existe, não tem condições de fazer política sem ter essa visibilidade. Inclusive, o eleitor perde se não tem essa visibilidade e essa oferta de candidatos, né? Então, por isso que é importante a propaganda partidária, é importante a participação ampla. Eu penso assim. Agora, por exemplo, essa questão da distribuição existe na legislação. O que é que ela disse agora em relação ao fundo partidário e o que é que tem a ver com mulher também? Você sabe que para os partidos receberem o fundo partidário, ele precisa destinar o percentual para a mulher. Então, o que é que a legislação dizia? Partido, você só vai receber sua parte no fundo partidário se você comprovar para a gente, ou informar, na verdade a palavra era praticamente informar para a gente como vai ser distribuído esse fundo e informar como vai distribuir para a mulher, né, para a participação da mulher. Então, tinha um prazo, a justiça dava um prazo ao partido, o partido informava que ia distribuir 30% para a mulher de tal forma. E foi isso que a legislação falou. Só que a própria legislação fala que é assim, como é que o partido recebe o fundo partidário? Tantos por cento o partido recebe se tiver representatividade no Congresso. Outros tantos por cento o partido recebe o fundo partidário se tiver representatividade no Senado. Então, assim, a legislação diz assim, se você não tiver gente eleito, em outras palavras, é isso, se você não tiver gente eleito, você não recebe um percentual bom, ou não recebe um percentual. Então, a própria legislação fala sobre a importância da representatividade, sobre a importância da participação do partido no espaço fazendo a política. Então, o que o partido pensa com isso? Eu preciso receber o fundo. Então, eu preciso investir em pessoas que me garantam que eu vou receber o fundo. Quem são as pessoas que garantem ao partido que ele vai receber o fundo partidário? Os já eleitos ou aqueles que têm uma previsão de serem eleitos. E a mulher é muito difícil por toda a construção. Então, assim, aí o que a legislação falou? Que tinha que distribuir 30% para a mulher, mas nem falou dessa distribuição como seria para as mulheres. Dentro dessa, digamos assim, dentro dessa ala desse gênero. Então, isso fica muito solto. O partido tem um controle em relação a isso e o partido fomenta a candidatura que proporciona a ele a sobrevivência. Para completar, ainda existe a cláusula de barreira, porque são alterações recentes, que também faz com que o partido se preocupe com essa representatividade dentro do Congresso. Então, a legislação fala sobre essa distribuição, fala como funciona a distribuição e o partido entende que a distribuição funciona de acordo com sua força. E qual é a força do partido? É ter representatividade. Então, ele vai distribuir o fundo de acordo com o que ele pensa em relação a quem vai poder dar essa força a ele, digamos assim. Vai distribuir para quem tem condições de ser eleito, para dar essa representatividade e garantir o fundo eleitoral. A mulher tem essa dificuldade. Então, assim, é 30%. E ainda teve essa discussão e esses problemas em relação à distribuição dos 30% para a mulher em relação ao fundo, porque como a legislação ficou, digamos assim, com falhas em relação a isso, não explicou como era essa distribuição para as mulheres, ainda tinha candidatos na suplência de mulher que se utilizou do fundo, né? Então, qual o problema da participação da mulher? O problema é cultural, o problema é pessoas dentro do partido, né? Um partido por maioria compreendido, enfim, estruturado completamente por homens que não pensam e não estão evoluídos nesse sentido de mudar a sociedade, e aí coloca mulher para cumprir cota, né? Ainda que não coloque, mas não fomenta a candidatura feminina, né? Acontece essas questões de desviar a questão do fundo eleitoral, de desviar essa questão da cota de gênero, acontece tudo isso. Então, o problema é cultural e esses espaços como a OAB Palmares está promovendo hoje é importantíssimo, que a gente faça em outros espaços, em outros, saia inclusive digamos assim, da bolha OAB em si, mas saia
também para outros, enfim. Eu estou falando assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Emanuel. Esses dias, a Anitta fez um debate com duas mulheres negras, que é de um grupo que eu participo. Então, assim, eu nem sei música de Anitta. Nem, aí você assistiu porque eu não segui ela no Instagram, mas eu até passei a seguir. Mas eu acho que ela tá fazendo... Por quê? Eu acho que ela tá fazendo... Ela discutiu racismo e tava ali, primeiro, para aprender, e segundo, furando a bolha, que é o que eu tô dizendo assim, a gente tem que conversar em todos os espaços, por isso que eu dei esse exemplo. Furando a bolha, porque ela tem um segmento, um público, e estava proporcionando para aquele público não só música, mas um debate político, um debate completamente necessário. Então, assim, a representatividade, né? O Brasil vive uma subrepresentatividade em relação à mulher e vive uma vergonha em relação em relação à representatividade da mulher negra. Aliás, da pessoa negra em qualquer espaço. Eu não aprofundo tanto o debate, porque eu tenho muito cuidado, assim, também isso. Eu acho que eu peço todos os dias evolução e estou aqui, enfim, aberta para construir conhecimento. E aí tem muito essa questão de lugar de fala, mas eu penso sempre em falar e preciso falar, me sinto na obrigação de falar essas questões, porque é nosso local de luta, né? A gente, por exemplo, você, Manuel, participa de uma instituição que a finalidade da instituição é justamente promover o espaço, proteger o Estado Democrático de Direito, proteger a dignidade da pessoa humana, proteger a democracia, proteger a Constituição. Então, é uma obrigação a gente falar sobre essas questões em qualquer espaço que a gente chegue, né? Se é um dever como cidadão, é um dever dobrado para a gente que está fazendo parte desse sistema OAB, né? Falar sobre essas questões. É mais O nosso presidente da subseccional está participando da nossa live, o doutor Silvio Vasconcelos, e aí ele fez um comentário aí, aqui, que depois eu vou pegar uma briga com ele, porque eu não concordo muito, não, né, que ele fala sobre voto distrital misto e lista fechada e uma cláusula de barreira ainda mais dura. Eu tenho muito medo da lista fechada, porque no atual sistema, na atual conjuntura, se a gente joga uma lista fechada, a gente vai estar ainda mais tirando as minorias dessa participação efetiva. Enquanto a gente não melhorar o sistema partidário, eu acho eu tenho um certo receio da implantação da lista fechada, né? E acho isso um pouco complicado, né? É preciso que a gente venha com as mudanças, primeiro, forçando o partido, né, a ter solidez, e quando eu falo em ter solidez, é ter solidez com relação à representatividade, né? Essa questão de cota bem estabelecida e bem definida, é a questão, né, não só da mulher, mas como você disse, da pessoa negra, é, do LGBT, de todos os segmentos da sociedade, terem a representação efetiva Emanuel, no sistema. essa última eleição, pela primeira vez, nós conseguimos eleger uma mulher indígena, que foi em Roraima, a Joênia, acho que é Joênia o nome dela. Veja, pela primeira vez o indígena entra, uma mulher, né, indígena, entra no legislativo. Então, é um absurdo num país como o nosso, né? Um país tão misturado. Então, essa falta de representatividade é em todos os... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar em todos os segmentos, em tudo que representa o país, né? Em tudo que representa o país. A gente está falando aqui sobre mulher, mas a gente... eu falei sobre a mulher negra, e falei agora sobre indígena, mas o país não é bem representado e a gente sabe disso. Aí você fala assim, o sistema eleitoral tem que mudar. Olha, desde a redemocratização do Brasil, o sistema é esse. Teve algumas alterações, como, por exemplo, agora uma alteração substancial, né? Uma alteração importantíssima, que é o fim das coligações em relação ao proporcional, e é bom lembrar que é em relação ao sistema proporcional e não ao majoritário, mas, assim, as mudanças não é diretamente no sistema. Porém, o que é que eu te digo? Eu acho que as mudanças mais importantes precisam ser feitas na legislação partidária, que começa daí o problema, né? A falta de espaço em relação a essas pessoas que realmente representam o Brasil. Recentemente,
por exemplo, a gente falou no início da live, eu dei o exemplo de Paulette, em Palmares, que é a primeira trans a ocupar o legislativo, a primeira trans do Nordeste, né? A ocupar o legislativo. Isso é uma vitória, nem todo mundo sabe, né? Veja a dificuldade em tudo, né? Veja a dificuldade que não parece que é algo talvez normal ou algo que não se possa comemorar, enfim. Uma dificuldade do debate realmente como um todo. Mas, por exemplo, a pessoa trans, até um dia desse, para se candidatar, sofreu uma violação absurda que era em relação ao registro da candidatura. Né? O registro da candidatura, dentre os requisitos, filiação partidária, domicílio eleitoral, nacionalidade, idade mínima, todos esses requisitos que são aferidos na hora do registro de candidatura, são aferidos de acordo com a documentação. E a documentação que você leva para se identificar, ainda que você sabe que é conhecido por todos, e que a urna você pode colocar qualquer nome, algo que não seja vexatório e também que não faça menção a um órgão por conta de captação de voto. Mas a questão da identificação no registro de candidatura, e essa casa da democracia que é a justiça eleitoral, não reconhecia o gênero até um dia desse. A casa da democracia recebia a documentação e registrava o candidato ou a candidata da forma que a documentação, ainda que ele pedisse. Então, havia essa violação. Recentemente, a Fátima do PT, Rio Grande do Norte, fez uma consulta à Justiça Eleitoral quando houve a alteração do registro, quando pôde alterar o registro, que a Justiça determinou que poderia alterar o registro sem precisar fazer, por exemplo, a cirurgia em relação a pessoas trans. Enfim, alguma coisa eu posso estar falando aqui em termos errados, em atrapalhado, mas acho que fica mais fácil compreender dessa forma que eu estou falando, de uma forma mais informal. Então, recentemente, com a decisão em relação a não precisar fazer mudança biológica e conseguir fazer a alteração no registro, a senadora fez uma consulta à Justiça Eleitoral perguntando como era que a Justiça ia compreender agora o registro da candidatura, né? Como era que ela ia aferir essa questão, se no registro levasse a documentação, e essa documentação ia estar lá, a alteração, porque fica, e como que ela ia compreender, se ela ia compreender o sexo biológico ou o gênero. E a Justiça Eleitoral respondeu recentemente que ia compreender quanto ao gênero. Mas até um dia desse eu digo, eu tive um aluno que fez um estudo sobre isso, Caio, e eu acho que não tem muito tempo, acho que foi um ano antes dessas últimas eleições gerais. Então, nossa representatividade realmente é algo vergonhoso, né? Não existe e não é problema em si do sistema, porque, assim, obviamente o sistema tem algumas falhas, eu até poderia pontuar, mas acho que não é um tema para um dia todo, mas o nosso problema é cultural, né? E esse problema de formação, de estrutura nossa, que a gente precisa melhorar e precisa debater para evoluir em relação a isso, é um problema que reflete nas urnas e reflete no que a gente, por exemplo, está vivendo hoje, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia e enfrentando, além da pandemia, perdendo um monte de gente, estamos vivendo uma pandemia em relação à economia, uma pandemia em relação à política. Então, como eu disse no início da live, a gente já acorda cansado de tanta informação. A gente precisa... E isso é reflexo de urna, porque Emanuel, eu, como disse, eu estava recentemente na Espanha, estou até vendo Carla, minha amiga, que estuda comigo, faz o mestrado lá, ela passou aqui e deixou um comentário. Carla é uma colega que estudou comigo lá, é juíza de direito. Ela fez um artigo recente, publicou, sobre racismo maravilhoso. O racismo institucional que acontece dentro do Poder Judiciário. Então, enfim, o momento foi um assunto bem debatido. Infelizmente é outro momento, porque quando a gente perde alguém por essas questões, né, que fica visível que é por essas questões é que a sociedade debate mais, enfim. Mas ainda que debata e que debata todos os dias e que evolua. A questão é a seguinte, por exemplo, eu estava falando essa questão da pandemia e o reflexo de não saber votar, e o reflexo de não... Falando sobre a nossa representatividade, que é vergonhosa, mas, e trouxe a pandemia como exemplo, eu estava lá na Espanha e, de certa forma, eu passei a pandemia lá e, de certa forma, eu tinha uma tranquilidade, eu assistia todos os dias do jornal,
os jornais e via a autoridade dando resposta e dizendo das medidas, e isso deixava, de certa forma, a gente tranquila e pensando que aquilo ia passar e fazia com que a gente colaborasse, né? Quisesse colaborar para aquilo que passasse muito mais rápido. Então, eu estou Deixa eu dando esse agradecer exemplo de um porque o tempo problema que a aqui gente vai está terminar. vivendo. O tempo aqui vai terminar e eu queria convidar você